E hoje eu vou responder para você as 10 principais dúvidas sobre esse próximo concurso dos Correios 2024. Todos os dias e todas as semanas eu recebo centenas e até milhares de mensagens de vários concurseiros com muitas dúvidas em relação a esse próximo edital dos Correios 2024. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui, selecionando as 10 principais perguntas que eu recebo nas minhas redes sociais. Obviamente que não tem como eu responder todas as dúvidas aqui, por isso que se esse vídeo tiver um bom engajamento, bom número de compartilhamento, de like, de comentários, eu vou fazer a parte 2 respondendo muito mais perguntas em relação a esse concurso dos Correios. Por isso que é muito importante você já deixar o seu like, deixar o seu comentário e principalmente compartilhar esse vídeo para que eu possa fazer a parte 2 dele e eu tenho certeza que vai te ajudar demais nessa tomada de decisão para esse concurso dos Correios 2024. Bem, então vamos lá, pessoal, sem perder muito tempo. Primeira pergunta: qual a idade máxima para fazer a prova dos Correios? Boa pergunta. Idade mínima, 18 anos completos. Eduardo, mas eu tenho 17, eu posso fazer a prova? Pode fazer sem problema nenhum, mas no dia da sua contratação, nesse dia que você for entregar toda a sua documentação, você tem que comprovar a sua maioridade, beleza? Mas Eduardo, qual que é a idade máxima, né? A idade limite para poder fazer essa prova? Não tem. Se a gente pegar o último concurso de 2011 e observar o edital, não tem idade máxima para poder fazer a prova dos Correios. Mas a gente subentende que a data limite é os 74 anos. E por que não 75? Porque quando o ano que você completa 75 anos, é obrigado a se aposentar compulsoriamente. E nesse ano você não pode ser contratado. Então, em relação à idade, é mínimo de 18 anos e máximo de 74 anos de idade. Então você pode aí anunciar para o seu pai, até mesmo para os seus avós, que eles podem fazer a prova dos Correios sem problema nenhum. Segunda pergunta: quais são as disciplinas da prova? Excelente pergunta e tem muita gente com dúvida em relação a isso. Se a gente tomar como referência o último concurso de 2011, foram cobradas apenas 3 matérias: português, matemática e informática. O último concurso foi promovido pela banca CESP-UNB, que atualmente é chamada de Sebrasp. Foram cobradas 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 20 de informática. Então, você tem que daqui para frente ficar muito bom, muito boa nessas 3 disciplinas. Mas Eduardo, você acredita que nós teremos novas disciplinas nesse novo edital de 2024? Eu acredito que sim. Provavelmente nós vamos ter aí o Código de Ética dos Correios, que com certeza absoluta vai ser cobrado. Pode ser que seja exigido também uma atualidades ou um conhecimento geral. Pode acontecer? Pode acontecer também. Mas a gente não sabe ainda quais serão as novas matérias. Por isso que é muito importante você sempre estudar pelo último edital de 2011 e ficar muito bom nessas 3 matérias: português, matemática e informática. Terceira pergunta: qual a diferença do carteiro, do atendente e do suporte? Boa pergunta. Tem muita gente com dúvida em relação a isso. Pessoal, tanto o carteiro, quanto o atendente, quanto o profissional da área do suporte, todos eles são agentes dos Correios, ok? O carteiro é aquele cara que você vê de casa em casa entregando correspondência ou mercadoria. Geralmente o carteiro a pé, ele tem uma bolsa lá que vai entregando as correspondências de casa em casa. O carteiro motorizado, que pode fazer entrega de mercadorias de moto, de bicicleta, de carro, né, de furgão, até de barco, né? Tem alguns estados brasileiros que os carteiros, eles vão entregar mercadorias de barcos. É aquele profissional que vai entregar a sua mercadoria aí na sua casa ou a sua correspondência. O atendente, ele é aquele cara que faz o primeiro atendimento nas agências dos Correios. Então ele vai pesar a sua mercadoria, vai embalar, vai cobrar de você, enfim, solucionar alguma dúvida que você tenha. Então o atendente comercial é aquele cara que presta os primeiros serviços na agência dos Correios. E o profissional da área do suporte é aquele tipo coringa, tá bom? Nos Correios, onde ele vai trabalhar na área administrativa, podendo ser em qualquer setor. Geralmente quem trabalha na área de suporte, por exemplo, pode trabalhar no call center. Então ele vai lá, atende telefonema, responde e-mail, responde WhatsApp, enfim, soluciona dúvidas, né, das pessoas que, sei lá, tiveram alguma mercadoria extraviada. Então quem trabalha na área do suporte é uma área mais administrativa, tá? Então fazendo um resumão geral, existem outras funções? Sim, inclusive o carteiro, pessoal, ele pode trabalhar internamente nos Correios e nem sair para entregar nada na rua. Pode acontecer, Eduardo? Pode acontecer, mas isso daí vai ficar uma história para outro vídeo. Basicamente, o resumão geral é essas 3 funções, elas são separadas, né, diferentes aí em cada nível de atividade. Quarta pergunta:
Quando será a prova dos Correios? Eu acho que essa é a dúvida que eu mais recebo todo santo dia nas minhas redes sociais. Eduardo, quando que será realizada a prova do concurso dos Correios nesse ano de 2024? Resposta: não sabemos. Mas Eduardo, não teve um cronograma oficial agora, feito inclusive pelos próprios Correios, falando que vai ter a abertura de edital em setembro e contratações em dezembro? Sim, pessoal, então existe esse cronograma realmente. A previsão, veja bem, esse cronograma é um cronograma prévio. Pode ser que seja antecipado ou pode ser que seja adiado, mas a gente tem uma previsibilidade através das datas desse cronograma. Segundo esse cronograma, nós teremos abertura de edital em setembro e contratações em dezembro. Então a gente pode calcular que a prova teria que ser em novembro, tá? Novembro de 2024 é a data mais provável das provas dos Correios. Só que aí, pessoal, tem uma pulguinha atrás da orelha. Por quê? Porque se as contratações forem em dezembro já, né? Por exemplo, as provas forem em novembro e as contratações em dezembro, por exemplo, para o cargo de carteiro, não é só a prova objetiva, tem um teste de aptidão físico que é uma outra fase para quem vai prestar o cargo de carteiro. Isso demora um pouco também, junto com outras fases, por exemplo, o exame médico. Então, cara, eu não acredito muito, de verdade mesmo, que as provas elas serão em novembro. Eu acredito que pode ser em dezembro e as contratações, né, depois que for homologado esse concurso, as contratações vão ficar para o primeiro semestre de 2025, mas isso é um palpite meu. Depois eu quero saber também o seu palpite, deixando aqui embaixo nos comentários. Quinta pergunta: é cobrado redação na prova? Se a gente tomar como parâmetro o último concurso de 2011, não foi exigido redação na prova dos Correios, mas, porém, contudo, nada impede que nesse próximo edital de 2024 venha também exigindo uma nova etapa de redação. Mas, Eduardo, será que é possível? Será que não é? Pessoal, tudo é possível nesse universo de concurso público. Eu acredito que seja pouco provável, mas pode sim ser exigido. Mas se a gente tomar como referência o último concurso, não exige redação. Sexta pergunta: posso pedir transferência depois de aprovado para outro estado ou região? Pode sem problema nenhum, desde que alguém venha ocupar o cargo vago que você venha deixar e na unidade, né, no estado ou na região que você quer trabalhar, tem a vaga disponível, tá? Então, geralmente, existem vários grupos de funcionários dos Correios onde eles trocam informações ali em relação a vagas nas unidades, tá? O que é mais comum é o que eles chamam de permuta, tá? O que seria permuta? Por exemplo, eu, Eduardo, sou carteiro dos Correios e moro aqui em São Paulo, só que eu quero trabalhar na Bahia. Um exemplo aqui, tá? E existe um carteiro na Bahia que quer vir para São Paulo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma permuta, a gente troca de função por estado, tá? Então o cara que trabalha na Bahia vem para São Paulo e eu que estou em São Paulo vou trabalhar na Bahia. Isso é muito comum nos Correios, na Caixa Econômica, na Petrobras, em outros concursos que são federais. Por isso que é muito importante você analisar, né, se você vai ou não fazer esse concurso dos Correios, porque para mim isso daqui é uma das grandes vantagens, você ter esse tipo de flexibilidade de se locomover para qualquer estado, né, qualquer região do nosso país. Então o concurso dos Correios é muito bacana em relação a isso. Dá para você pedir transferência sem problema nenhum, ou fazendo permuta, ou pedindo diretamente para o seu supervisor, né, para o seu gerente nos Correios. Obviamente que existe uma lista ali, né, de prioridades, mas sim, é possível você pedir transferência depois de aprovado. E antes de eu responder a sétima pergunta, se você já estuda ou quer começar a se preparar agora para esse próximo concurso dos Correios, eu vou te convidar a conhecer o nosso Projeto Correios 2024, onde você vai ter uma metodologia totalmente diferenciada, baseada 100% em questões de prova, onde o professor vai explicar todo o conteúdo teórico para você, só que na prática, botando a mão na massa e ensinando você a matar questões de prova. Para você ter acesso ao nosso projeto, também é muito simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale muito a pena você conferir. Vamos lá então para a sétima pergunta. Teremos concurso apenas para nível médio ou superior também? Provavelmente nós teremos dois editais. Um edital para nível médio, que é o agente dos Correios, né, carteiro, atendente e suporte, e outro para nível superior. Para os cargos de nível superior, a gente não sabe ainda quais são as áreas de atuação. Eu acredito que vai ter para psicólogo, administrador, principalmente para a área de tecnologia, enfim, engenharia também, que os Correios é muito forte. Então vão ter algumas áreas específicas, mas a gente não bate o martelo ali com 100% de certeza para entender quais são essas áreas que serão
serão exigidas aí no próximo edital de nível superior. Já para nível médio, tá muito bem claro, né? Agente dos Correios, carteiro, atendente e suporte. Então, provavelmente nós teremos 2 editais nesse ano de 2024, um para nível superior e outro para cargos de nível médio. 8ª pergunta: qual a nota de corte para ser aprovado nos Correios? Eu acho que essa daqui também é uma das dúvidas que eu mais recebo todo santo dia nas minhas redes sociais. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a última nota de corte de 2011 do concurso dos Correios. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo, né, o link desse vídeo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas tem um porém aqui, pessoal. Eu sou um cara que não defendo muito a nota de corte, eu nem fico pensando em nota de corte. Mas se a gente fosse analisar aqui qual seria uma nota de corte ideal, eu acredito que assim, se a gente tirar como parâmetro a última prova de 2011, onde nós tivemos 60 questões, Eduardo, qual seria o número de acertos que você acha que é viável para eu ser aprovado? Cara, no mínimo de 50 a 55 pontos, tá? Então, das 60 questões, você acertar no mínimo entre 50 e 55 questões. Nossa, Eduardo, mas tudo isso? Sim, tá? Porque provavelmente esse concurso dos Correios vai ser um dos maiores concursos da história, né? Feita pelos Correios. E por baixo ali nós vamos ter entre 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas inscritas. Vamos ter muitas pessoas curiosas que nunca fizeram concurso público na vida, nunca estudaram para concurso, mas nós teremos muitas pessoas qualificadas, pessoas que já vêm estudando há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então o nível, né, a régua de qualidade dos seus concorrentes vai ser muito alta. E eu acredito que das 60 questões, para você estar dentro do game, né, dentro do jogo, você tem que acertar no mínimo 50 a 55 questões. Eu acho que nesse ponto aí, você já estaria muito bem encaminhado para ser aprovado nesse concurso. 9ª pergunta: qual a carga horária de trabalho do agente dos Correios? Em regra geral, né, segundo o último edital de 2011, vão ser 44 horas semanais de segunda a sexta-feira. Mas, Eduardo, eu vi, né, com os meus próprios olhos, que a terra há de comer, um carteiro motorizado entregando correspondências, né, mercadorias, nos sábados. Existe sim essa excepcionalidade, tá? Então existem alguns funcionários que trabalham de segunda a sábado e eles vão receber um pouquinho a mais em relação a isso. Mas em relação à regra geral, vão ser 44 horas semanais de segunda a sexta-feira. 10ª e última pergunta, e eu acho que essa daqui é o que eu mais recebo em todas as minhas redes, e é a seguinte: quanto vou ganhar sendo um agente dos Correios? Vamos lá. Lembrando que o agente dos Correios tem 3 atividades, que é o carteiro, o atendente e o suporte. Dentro dessas 3 atividades, o que mais ganha é o carteiro e principalmente o carteiro motorizado, tá bom? Inclusive, o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, eles estão trabalhando muito forte, né? Batendo muito forte ali, juntamente, um confronto direto com os Correios, para voltar aos 30% de adicional dos carteiros motorizados que foram retirados no governo passado, tá bom? Então assim, pessoal, dentro dessas 3 atividades, o que mais ganha é o carteiro. Então, entre o salário base, que tá por volta de R$ 2.250, mais todos os benefícios que você vai ter, todos vocês aqui vão ganhar entre R$ 4.000 e R$ 4.500. Fora que vocês podem fazer hora extra, enfim, tem outros benefícios rolando por trás disso, tá? Então, em modo geral, entre R$ 4.000 e R$ 4.500. Pode ser um pouquinho a mais, pode ser um pouquinho a menos, mas fica com esse número aí para você fazer todas as contas quando você for gastar o seu rico dinheirinho sendo um agente dos Correios. Bem, então espero que eu tenha te ajudado respondendo todas essas dúvidas em relação a esse próximo concurso dos Correios. Lembrando que se esse vídeo tiver um bom número de visualização, de comentário, de like principalmente, eu vou fazer a parte 2 respondendo muito mais dúvidas em relação a esse próximo concurso, fechou? Então ótimos estudos para você, tamo sempre junto, até mais, valeu!